toda a comunidade educacional de Itanhaém, em especial todos os profissionais que fazem parte da educação infantil, gestores escolares, gestores pedagógicos, professores, professoras, todas as pessoas que fazem parte da educação infantil de Itanhaém. A gente agradece muito, em nome da Editora Moderna, o convite que nos foi feito, né, dessa parceria, para a gente falar de um tema muito importante que tem a ver justamente com a Semana Municipal do Brincar, que já está no seu 10º ano aí no município, e que traz como tema deste ano, Vem pra Roda no Ritmo do Brincar. Para falar sobre esse temazinho mais do que especial, eu vim aqui, e já me apresentando para vocês, eu sou o Thales Alves, sou educador social de carreira, vamos dizer assim, e assessor pedagógico da Editora Moderna, e vim aqui traçar um grande diálogo, um especialíssimo diálogo com outra pessoa também muito especial, diretamente de Minas Gerais, que é a Guilhermina, e eu convido a Guilhermina para vir para a roda e se apresentar também para vocês. Ah, que convite prazeroso! Obrigada, Josana, equipe aí toda de Itanhaém. Um abraço muito apertado a todos os educadores que fazem da educação infantil uma educação de referência. Um convite maravilhoso, porque conversar sobre esse tema é importante e eu me sinto aí nessa roda. Muito obrigada pelo convite, Thales. Imagina, eu que agradeço, Guilhermina. Desde já te agradeço muito por você estar aqui com a gente fazer essa conexão aí, café, leite, queijo, São Isso, Paulo, e pão de queijo. São Paulo, e pão de queijo. Pão de queijo é universal, né? Pão de queijo é aqui, é aí, é em todo canto. Todo mundo almeja um pãozinho de queijo. Isso. Maravilhoso. E muito obrigado, Gui. Obrigado mesmo por essa parceria. Você já é figurinha conhecida da rede de Itanhaém. Eu sei que as pessoas te amam muito, Itanhaém, inclusive. E que legal que estou tendo essa oportunidade de ter esse diálogo com você, né? Eu agradeço também pela oportunidade de poder dirigir, né, um pouco da minha fala aos educadores aí de Itanhaém. Muito importante para mim. É uma honra. Maravilha. Para a gente falar, né, Guilhermina, sobre esse tema, para a gente falar sobre o brincar, a gente preparou uma apresentação, uma sequenciazinha de slides, mas a gente não quer ficar engessado nos slides ou fazer dos slides uma palestra. A ideia é a gente realmente trocar uma ideia, conversar, né, tanto a Guilhermina quanto eu, trazer em tempos distintos e às vezes até ao mesmo tempo alguns elementos importantes aí em torno do tema, né, do brincar. Então eu vou compartilhar aqui agora a tela, né, e a gente vai se orientar um pouquinho por esses slides e começar, né, chamar vocês para a roda para conversar com a gente sobre o brincar. Vamos lá, Guilhermina Jardim. Vamos lá. Que o tempo Façam a roda para o nosso diálogo. Entre na roda, vamos conversar sobre o brincar. Esse é o nosso diálogo, esse é o nosso convite, né, Guilhermina? Isso. E para vocês, então, aos pouquinhos, vem chegando. Imagine que a gente está fazendo uma grande roda, a gente está dando as mãos, já dei as mãos para a Guilhermina no comecinho de tudo aqui, estamos juntos. Agora a gente está dando a mão para mais alguém que está chegando, alguém que está chegando, alguém que está no seu HPC agora, na sala dos professores, na sua casa, enfim, né? Todas as pessoas nos seus diferentes espaços e habitats aí agora chegando para a gente trocar essa ideia sobre o brincar. Então, esse é o nosso convite e que tem a ver, inclusive, né, diretamente aí com o tema Vem para a Roda no Ritmo do Brincar. Maravilha! Para a gente falar do brincar, a gente trouxe como um abre-alas, né, Gui? Isso. Um quadro, né, uma obra de arte do nosso imortal Cândido Portinari, um quadro pintado no final da primeira metade do século passado, chamado Menino Soltando Pipas, que nos chama muita atenção por alguns detalhezinhos muito legais, né? A começar por uma certa diversidade aí,
que está sendo representada é quase como se fosse um cenário de um contexto ideal, vamos dizer assim, daquilo que a gente almeja, né? Quando a gente fala de infância, quando a gente fala de brincar, né? Algo que seja colorido, que traga uma diversidade de gênero, que a gente percebe aí, né, representação de uma figura masculina, uma figura feminina, ou algo que seja, né, até com outro tipo de identificação, talvez, até, Sim. né, porque tem uma certa definição de traços, né, e tudo mais, o que é muito bom, até para olhar aqui mais complexo da imagem, uma paisagem que ela mostra um horizonte que tem uma parte um pouco mais clara, mas que tem também algo que seja talvez uma representação de algo um pouco mais nublado, né? Ritmos diferentes, posições diferentes, né, Gui? Ritmos diferentes, o brincar é para todos, e o soltar pipa remete à nossa infância, né? Quanto é prazeroso soltar pipa, né? A pipa, ela tem o alcance do nosso sonho, né, de elevar o desejo, né, os nossos sonhos, as nossas fantasias. E Portinari retrata isso de uma forma muito divertida, muito alegre, na escolha da cor da pipa, no movimento que as crianças fazem para alçar, né, um grande voo. E é o que a gente deseja aqui hoje, alçar um voo com você sobre a importância do brincar. Muito legal, muito legal. Teriam várias outras. Se a gente ficar aqui, né, olhando para a imagem, a gente Sim, vai é ter rico. vários outros elementos, né, Gui? É muito Sim, rico, muito né? rico. Sim, essa coisa, a posição desse menino, sempre de costas para os outros, e, né, então, assim, ele num ritmo diferente, numa posição diferente, num fazer diferente, mas, mesmo assim, compondo o contexto da brincadeira, né? O que ele apresenta de diferente está fazendo parte, né? Está integrado também a esse todo, né? Ele não está alheio ao que está acontecendo, ele tem uma função ali também diferente das outras. Enfim, muitas coisas legais aí para a gente observar. Para a gente falar de criança, de brincar e tudo mais, é importante a gente pensar um pouco na infância como uma construção histórica, né? O conceito de infância teve uma construção histórica, né? Ele não, a maneira como a gente enxerga a criança hoje e todas as coisas em torno da infância que a gente identifica e que a gente usa, inclusive, como referência, né? Atualmente, nossa era pós-moderna, vamos dizer assim, ela nem sempre foi assim, né? Ela passou por muitas transformações e é importante a gente falar um pouquinho sobre elas. É claro que é importante a gente frisar, né, que a gente está falando aqui de uma certa linha de concepção sobre a infância e sobre essa linha do tempo da infância que tem mais a ver com uma construção aí de uma narrativa mais clássica ocidental, né? A gente sabe que a gente teve ao longo da história também muita diversidade, só que pouco registrada, infelizmente, né? Interior dos continentes, da África, as comunidades todas que se formaram, né? Ao longo dos tempos, na Ásia a mesma coisa, as comunidades indígenas da nossa pré-história do continente americano, Sim. no Brasil especificamente também, né? Você tem aí crianças que também viveram situações que foram diversas, foram diferentes, e que a gente tem sim alguns aprofundamentos teóricos em relação e antropológicos e tal, em relação a elas, mas a gente, vamos pensar assim, num conceito médio, né, de como foram as transformações do nosso Ocidente, é um pouco esse o recorte que a gente está trazendo aqui, né, do que a gente tem de desenvolvimento de ciência e tudo mais a respeito disso, né, Gui? Entender esse paralelo é muito importante, né? Sem dúvida, Como a sem dúvida. criança era concebida nessa sociedade até o século XV e como a gente se organiza para atender essa criança, né? Como agente de linguagem, um sujeito histórico, protagônico, né? Que tem direitos, né? Então, muito importante esse paralelo. Bom, para a gente falar sobre essa construção histórica da infância, nada melhor do que a gente voltar muito no tempo e falar sobre a Antiguidade e a Idade Média. Então, até o século XV, a criança
ela era vista como um adulto em miniatura, né? Ela era um ser que muito cedo já tinha que começar a se adaptar àquelas condicionantes todas que eram determinadas para ela ali. Você não tinha, então, portanto, né, toda essa complexidade de olhares em relação à criança como a gente tem hoje. Era um outro universo, era uma outra, um outro contexto, né? E aí você tinha essas nuances, né? Todas. Então, o adulto ele via a criança apenas como um pequeno adulto, né? Um adulto que ainda não tem tamanho e ainda não tem a mesma força que um adulto, né? Portanto, essa criança ela era pautada pelo mundo adulto numa perspectiva de ser inexperiente, de ser dependente, de ser incapaz, de não ser sujeita da sua própria vontade, de ter pouquíssimo espaço para a construção da sua própria cultura de infância, vamos dizer assim, né? Então, desde muito cedo, passava a fazer companhia aos adultos para que aprendesse a servir e a trabalhar. Essa inserção muito precoce no mundo do trabalho, né? Que na verdade nem dá para se dizer mundo do trabalho como a gente enxerga hoje, né? Com essa coisa do servir, do trabalho, desse fazer braçal, né? Que compunha ali as formas de produção dessa época, né, Gui? Tinha-se a concepção, né, que a criança que aprendesse a trabalhar seria um adulto trabalhador, né? Então, a criança tinha que cumprir, né, por mera representação, aquilo que os pais faziam e consideravam, né, interessante, mas sem nenhum respeito à identidade da criança, sem nenhum respeito às suas fantasias, aos seus desejos, né? A criança não era um agente de cultura, não era agente de linguagem, não era um sujeito histórico, né? E cultural. Não havia esse respeito, essa organização identitária, né, da criança. Tem uma imagem, né, Gui, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui, que é esse quadro desse pintor francês, o Jean Bordichamp, enfim, a pronúncia fica por conta de cada um, que traz, né, essa imagem desses dois adultos, que a gente pode criar uma hipótese, né? Esse quadro é um quadro desse período, né, do período da Idade Média ainda. A gente pode pensar numa hipótese que são os pais dessa criança, mas podem ser outros adultos também, aos quais essa criança está servindo, porque isso também era muito comum de acontecer nesse período, né? E você tem aí, né, Gui, nuances interessantes dessa representação, né? Sim, você tem um cenário de marcenaria, né? Os dois adultos ali cumprindo o seu ofício e a criança num plano inferior, né? Retratada assim como na época, né? Com esse olhar aí, sem nenhuma projeção de futuro, no espaço mínimo reservado, né? E com um traços, olhar melancólico. E um olhar melancólico e traços, né? Que revelam aí uma adulta em miniatura, né? Exato. Os fios de cabelo branco, tem uma calvície ali, ao mesmo tempo tem uma coisa subalterna, né? E uma melancolia, como a gente tinha dito já anteriormente, uma tristeza. Você percebe que é um sujeito apenas reproduzindo uma necessidade que não é dele, né? Isso. É muito perceptível isso, né? Assim, e os quadros, as artes dessa época que traziam as crianças sendo representadas, era sempre muito nessa perspectiva, né? Uma perspectiva. E aí, claro, você tem uma série de questões aqui, né? A questão da afetividade, da proteção dessa criança, a mortalidade infantil era algo muito comum de acontecer. Então, uma criança se transformar num adulto e claro que você também já tinha nessa época alguns recortes de classe, né? Então, se pertencia a uma nobreza, obviamente que essa criança ela teria condições e estruturas muito diferentes de uma criança que fosse de uma outra parte da pirâmide social, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, ocupando um papel bem minimizado, né, na cena, né? Os adultos ocupando espaço e a criança, né? A criança sempre sem nenhuma notoriedade de protagonismo, né? Jamais era elemento central.
inclusive no retrato e nas pinturas e no mundo da arte, né, daquela época. Muito bem. Daí, a gente passa então para o Renascimento. No Renascimento, a gente já tem uma releitura de alguns conhecimentos mais clássicos do mundo ocidental, né? Da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Você já tem os primeiros embriões do que a gente já entende por essa... pela ciência, né? Pelo conhecimento científico, da maneira como a gente conhece hoje. Então, a gente tem isso, né? Os primeiros passos para separação do adulto e da criança. Ainda tem uma forte influência da igreja, mas a igreja já olhando para a criança de uma maneira diferente, né? Atribuindo uma certa relação paralela da imagem da criança como um ser angelical, como uma representação dos anjos na terra, portanto, com uma inocência, com uma pureza. Isso foi importante porque em sociedades ainda com uma alta influência da própria estruturação dela, né, a presença da igreja muito forte, né, do clero muito forte ainda nessas sociedades, você ter essa mudança de perspectiva gradativa da igreja em relação à criança vai influenciando nas relações sociais como um todo, né? Então, por isso que a gente destaca aqui como um elemento muito, muito importante desse período, né, Gui? É um contraponto interessante, né? A visão anterior nos remete àquela que não tem nenhuma importância. E com a chegada do Renascimento, a criança se compara a um anjo, né? Um ser angelical puro, passível de ser cuidado. Passível de ser cuidado, exatamente. Daí você tem também, né, a criação de escolas, você tem o início de um processo de institucionalização dos cuidados dessa criança, que antes ficava apenas por conta da sua aldeia, entre aspas, né, da sua comunidade, da própria família, e aí você começa a ter, né, os primeiros movimentos, as primeiras experiências de institucionalização dos cuidados dessa criança. Com a institucionalização dos cuidados dessa criança, você vai tendo a necessidade de desenvolver olhares um pouco mais complexos, né, em relação a ela. Então, como é que essas crianças se interagem entre si, como é que elas convivem, daí o reconhecimento, então, de suas fragilidades, de suas peculiaridades, né, algumas preocupações relacionadas à formação moral, a sua construção na sociedade, e por aí vai. Ainda de maneira muito embrionária, mas, né, já a criança, uma pré-modernidade se apresentando gradativamente, né, Gui? E a criança já se vê em menor grau ainda, mas já inserida em outros coletivos, né? O que exatamente era já um grande alcance para aquele momento. Maravilha. Um pouquinho mais para frente, a gente já tem ali a partir do século XVIII e já pegando também uma boa parte do século XIX, que a gente pode chamar do período moderno, né? De uma modernidade que aí você já tem as transformações sociais ali muito mais aceleradas e daí, sim, né? A gente pode dizer que nesse período você tem o nascimento de uma concepção de infância, finalmente, né? Então você já tem aí as particularidades da criança afetando as estruturas sociais, né, a presença nas construções ali das organizações familiares, um quarto específico para a criança, uma alimentação específica para essa criança. Você tem os efeitos do iluminismo ali, né, muito mais presentes, e aí, né, algumas obras, né, já fundantes, vamos dizer assim, desse olhar em relação à criança. Uma delas, a gente pode dizer que é do Rousseau, né, que é o Emílio, trazendo esse recorte muito específico sobre determinadas preocupações dessa relação da formação desse sujeito ainda na sua infância e como que essa formação desse sujeito vai impactar na relação dele com o ambiente, né, na relação com o mundo e vice-versa. Né? Então, e a inserção isso já a inserção dessa criança, né, na sociedade, né? E começa a se anunciar também, né, direitos à educação, né? Mesmo que ainda restritos, né? E a importância de proteger essas crianças, né? E a primeira linha aí que aparece, né,
esse cuidado aí para limitar, né, o trabalho infantil nas indústrias, né? Que aí as leis das fábricas, né? Uhum. Na Inglaterra, já em Lá na Inglaterra. 1833. É, Exatamente. Então, assim, você tem, né? É muito interessante isso, porque, embora a gente traga as coisas de uma maneira um pouco mais linear, só para facilitar um sim, pouco a nossa didática, né? E sim, criar esses blocos de tendências históricas, vamos dizer assim, essa mesma criança que antes ela fazia o trabalho servil de reprodução das demandas adultas, ela não deixa de ainda ter resquícios disso, mesmo numa transformação para a modernidade, né? Então, assim, quando sim, você tem um processo de revolução industrial e a sociedade aos poucos se tornando cada vez mais urbana e menos rural, então, portanto, você sim. tem as fábricas, você tem novos modelos de produção, numa Uhum, escala muito maior e tal. As crianças estavam inseridas nessa lógica ainda, elas sim, não estavam protegidas ou apartadas dessa lógica. é, Elas ainda faziam parte disso, né? é, Mas a gente já estava num período em que o pensamento em relação a isso já estava mais avançado e já sim. existia uma crítica um pouco mais amadurecida em relação a isso. É isso que permite, portanto, que mesmo a criança ainda trabalhando e tal, você tendo o trabalho infantil, você já começasse a ter esses primeiros movimentos de proteção da criança para, pelo menos, mitigar um pouco, né, Sim, essa dureza, vamos dizer assim, que é, ainda existia de condição é. para essa infância, né? E é importante estabelecer essa trilha, né? Quando a gente começa lá do século XV, tão pouco se conquista 3 séculos depois, né? 3, 4 séculos depois. Por isso é Uhum. importante entender, né? Esses efeitos, né? Essas particularidades, né? Para com o cuidado, o tratamento para a criança, o respeito à criança, né? Acima de E tudo. uma coisa muito importante, né, Gui, ainda relacionada a isso que você está dizendo, que é a gente ter essa noção que a história ela se transforma sempre, né? Então, assim, Sim, o que existe hoje a gente já consegue enxergar como um fruto de um avanço, né? Assim, sim, sim, em sim, vários aspectos, mas não sim, significa que tudo está resolvido, muito pelo sim, não, contrário, não. né? É, Então, tudo que a caminhou, gente né? constrói, exatamente, tudo que a gente constrói hoje no presente se baseia muito nessa nossa consciência sobre essas Sim, transformações que aconteceram até sim, aqui, sim. mas ao mesmo tempo acho que nos convida a pensar, bom, que novas transformações a gente ainda necessita, e não são poucas, né, para É. que essa criança ela Tenha seus direitos tenha respeitados, né? os seus direitos respeitados, que ela consiga Sim, ser um adulto saudável. A sim, gente sim. é muito, agora já até mudando um pouco aqui, já falando da pós-modernidade, né? A gente é muito atravessado por essa pós-modernidade de uma maneira bastante complexa mesmo, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem aqui a consolidação da infância como conceito, a gente tem um avanço de marcos legais, né, e a formação de órgãos internacionais de proteção à criança e ao adolescente, Declaração de Genebra, a formação da Unicef pela ONU, a Declaração dos Direitos da Criança, depois a Convenção sobre os Direitos da Criança, mais especificamente no Brasil você tem o ECA muito embasado, né, por toda essa lógica que foi sendo construída durante todo o século XX, Uhum. e aí as ODMs, que depois se transformam em Sim, ODSs, né, sim, que vai trazendo isso de uma perspectiva de sustentabilidade, de integração com, com uma gama de outras questões sociais que se interrelacionam dentro desse processo de desenvolvimento humano, avanço das teorias de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem. é. As crianças não são mais, né, uma tábula rasa, como se pensava Sim, antes, né, sim, de acumular todo o conteúdo possível e imaginável. Essa criança ela é um indivíduo, ela é complexa, ela é multifacetada, ela é, pensando na perspectiva mais sociológica, é um sujeito, né, um sujeito de direitos, ela tem desejos próprios, sim. né, então a universalização do acesso à educação, a gente teve, Isso. né, toda essa coisa estrutural, né, ela foi se moldando de uma forma
a criar condições mais favoráveis para a criança, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar também, né, Gui, que a gente está sendo atravessado pelos avanços tecnológicos, Sim, desenfreados, sim. né, Claro que foi um grande convite, né? Foi uma grande mobilização desde a Declaração de Genebra, né? É, de âmbito social, né? Levar as pessoas a refletir e a entender que precisava rever a história, né? Que era preciso avançar nas teorias de concepção de infância, que era preciso resgatar aí condições e possibilidades, né? De garantia do desenvolvimento da criança, né? No sentido do aprendizado, da percepção cognitiva, das conquistas mesmo sociais dessa criança, né? E isso tem total representatividade para nós que escolhemos educar, né? sem dúvida, sem dúvida. A própria, o próprio olhar, né, que a gente tem em relação ao brincar também Uhum. acaba trazendo algo muito interessante nesse sentido, porque o brincar ele acaba sendo uma consequência de um avanço de um pensamento sobre a infância, né, que É, foi se consolidando, né, nas últimas décadas, é, principalmente e tal, sim. mas, ao mesmo tempo, nessa nova fase dessa pós-modernidade altamente tecnológica, acaba sendo também algo quase que revolucionário, vamos dizer assim, né? De você Sim. pensar que essas crianças estão cada vez mais inseridas numa individualidade exacerbada, né, com uma relação social que ela acaba sendo bastante conflituosa por conta dos eventos analógicos, presenciais, estarem cada vez mais escassos, né? Então você Sim. tem aí, portanto, o prenúncio de novos desafios aí que a gente vai ter que olhar, e eu acho que aí falar do brincar É, é é muito urgente e bem-vindo, necessário. né? É, Urgente e necessário, é. exatamente. E aí nós entramos, então, né, numa abordagem aqui agora, né, falar um pouquinho sobre, nessa nossa roda de conversa aqui, Gui e eu, falar um pouquinho sobre a importância do brincar na infância. E aí, Gui, fica à vontade. Obrigada, Thales. O primeiro, a gente abre com mais um convite, meninos brincando, né? O Portinari brincar de é novo. essência. Hã? Diga. Portinari de novo. Portinari de novo. Portinari tem belas telas, né, que retratam a infância. É, e aí a representatividade, né, da criança já tem outro alcance, né? Nós estamos agora numa referência de 1955, em que as crianças dispostas aí no espaço central da imagem, não como aquela figura anterior, né, aquela obra de arte anterior do francês, que a criança era Uhum. colocada no plano inferior. Aqui ela ocupa a centralidade, né? Já um chamado para a importância do brincar. O brincar enquanto essência da infância, né? Então, é a brincadeira de rua, é a brincadeira entre crianças de mesma idade ou idade diferente. Outros seres são convidados a esse palco, a esse cenário, né? Para dizer da importância do brincar. E nós Muito falamos legal. dos órgãos, dos institutos aí na tela anterior, e importante esse movimento aí de Itanhaém com seus educadores, porque há um movimento aí, né, grande de 20 países, destacando a essa semana, né, a próxima semana que vamos vivenciar, como a semana do brincar, desse olhar atento para a importância da criança ter o tempo, da criança entender que a gente também aprende brincando, que ela tem direito a isso, que ela se organiza, né, a partir das emoções, dos sentimentos, das experiências e vivências do brincar. Muito legal. Guilherme, eu estava olhando para essa imagem aqui e eu fiquei Sim, pensando, né? As duas imagens do Portinari, a introdutória, né, lá sim, atrás, que traz das pipas. as pipas e tal, e essa agora, elas trabalham muito na perspectiva do espaço aberto, né? Aberto. Da relação com a natureza, né? E a imagem da Idade Média traz uma criança um pouco enclausurada ali, né? Sim, Fechada fechado. dentro de um fazer ali de um adulto. É Uhum. interessante perceber também essa nuance, né, Isso. do,
da exploração do espaço, né? Assim, Isso. como é que esse espaço ele também acaba influenciando, para além das pessoas em si, mas como é que esse espaço também acaba influenciando nessa construção do que é essa criança, né? E que todos os espaços da escola sejam espaços de aprendizagem, né? E que todos os Perfeito. espaços do brincar sejam também objeto de aprendizagem, né? E como nós, educadores, né, temos utilizado os espaços, né? Os espaços da escola, os espaços frente à escola, Itanhaém, numa região litorânea, que maravilha, né? Espaço aberto de muito de muitas oportunidades desse brincar além da sala de aula. Maravilha. Olha quem nos ajuda a celebrar esse momento do brincar. Nosso querido Mário Quintana, né? As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Elas têm curiosidade, os olhos brilham, elas entendem que há ali um momento de ludicidade mesmo, né? De encontro com outras crianças, de encontro com novos objetos, de novas experiências a serem vividas. É muito especial. Mário Quintana tem toda a razão. As crianças brincam de verdade. E trazer justamente um poeta do Sul, um escritor do Sul, acho que até uma homenagem, né? Uma homenagem ao nosso grande Quintana, isso. Exatamente. E toda essa população que está vivendo uma situação que, inclusive, compromete diretamente essa experiência tão Essa valiosa que é experiência do brincar, né? Estão ali colocadas sob ambientes de proteção, mas muito limitados, não é? Sem dúvida. Pois bem, Itanhaém, queridas professoras, que vontade de estar aí com vocês e dar um abraço apertado, porque o tema carece isso, né? Brincar é abraçar, é acolher, é estabelecer senso e cultura de pertença, né? E a gente não pode deixar de fazer menção aí ao artigo 31, né, que diz assim, ó, lá da Convenção das Nações Unidas, né, sobre os direitos da criança, de que lazer e atividades recreativas e cultura, né? Então, quando a gente fala do brincar, nós estamos falando da diversão, nós estamos falando das múltiplas possibilidades de recrear, mas estamos também aqui entendendo, a partir desse artigo, do aspecto cultural, né? Então, com aquele olhar atento para a faixa etária, né? Aquilo que é foco de interesse, aquilo que também é possível dentro dos espaços escolares e realizável, né? E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3º, né? Que é dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade. Nós, escola, inseridos aí, né? De proteger, de preservar e de garantir o direito ao brincar de todas as crianças. E como é que nós temos vivenciado isso nas escolas? O brincar constitui parte do meu planejamento? Ou o brincar ainda é uma mera ação pedagógica? Também podemos entender, ou conceituar, ou buscar uma reflexão acerca de que a criança, ela já nasce, né? Com o ato, com o desejo, com o ensejo de brincar, né? O primeiro piscar do olho está convidando alguém a brincar junto, né? O primeiro esboço de sorriso, o esboço de um som, né? São muitas as manifestações para o convite ao brincar, né? Ela estabelece ali no ato de brincar possibilidade de interação, de experimentação, de conhecimento de um mundo novo, um mundo que se apresenta, né? E o brincar é isso, já nos prepara desde o nascimento, né? O brincar envolve situações da vida. O brincar revela a nossa própria vida, né? De como ela é constituída. Ela é constituída de dor, de derrotas, de vitórias, de troca, de aceitação do outro, de cumplicidade, de atendimento a regras, porque assim se constitui a vida, né? E o brincar, ele apresenta, né? Especialmente aí no espaço pedagógico, com um olhar muito atento de quem educa e de quem escolheu educar, diversas nuances, porque abraça diversas dimensões, né? Que a gente pode também ilustrar, né, Thales, nesse momento. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava te ouvindo, Gui, estava pensando um pouco, lembrando, né, assim, Sim. que toda vez que eu vou buscar na memória, sei lá, as minhas primeiras frustrações, as primeiras sensações de prazer
por conta de algum tipo de competição na qual fui vitorioso e tal. Praticamente todas essas lembranças, essas memórias, elas me transportam para a minha infância na rua. Sim, sim. E eu sou de uma geração, talvez uma das últimas, se não a última, né, que numa cidade como São Paulo ainda, talvez até por ter essa oportunidade de morar num bairro periférico de São Paulo, né, teve essa possibilidade de brincar muito na rua, né, e construir os seus primeiros traços ali de sociabilidade, as primeiras experiências relacionais ali mais profundas e tal, brincando na rua. E era o único espaço público mesmo que existia ali, né, para todo mundo participar e interagir e tal. E rolar uma bola, fazer uma brincadeira de peteca, de fazer roda de conversa, né? E quem vem de outro espaço, quantas boas memórias tem de comer uma fruta, né, no pé, subir ao pé de uma árvore, né, aquelas brincadeiras de pique-esconde, de pega-pega, de corrida mesmo, né, é muito importante relembrar para valorizar e entender que a criança tem direito, mesmo que em espaços hoje menores, mas que é possível encontrar bons espaços e bons ambientes para boa brincadeira. Muito legal. E a gente também pensou nisso, né, Thales? Que o brincar é uma construção de uma cultura com características próprias, né, desenvolvidas pelas crianças. Sim, que é a criação das suas próprias regras, a mudança da regra, a negociação, né? Existe uma lógica ali, um microcosmo, né? Sim. São pequenos universozinhos que são criados a partir da brincadeira, né? Que é muito legal de se observar, de perceber, né? Já são elementos muito ricos para uma avaliação, né, de desenvolvimento, quando você percebe esse todo e todas as pequenas partículazinhas que vão formando esse todo desse universo que eles mesmos vão ludicamente criando ali, né? Isso. E essa ludicidade, né, ela favorece o estabelecimento aí de laços, né, com pares, com outros adultos, com os colegas da escola, né. O brincar também nos leva à valorização da fantasia, né, da imaginação, do criar, do descobrir, do entender o novo que se apresenta ali, de descobrir objetos novos ou formas novas de brincar, né? Trabalha-se a inventividade, a criatividade, né? E acima de tudo, né? Quando a gente pensa no brincar numa organização escolar, numa sequência didática, jamais o brincar pode ser entendido como uma atividade menor, né? O brincar é essencial, né? O brincar na idade infantil, na educação infantil, é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. E a gente pode organizar as diversas dimensões desse ato de brincar, né? E nessa amplitude do respeito, do encorajamento da criança, de fazer com que ela entenda que ela é elemento central ali na minha turma, no meu espaço escolar, que todos os nossos esforços, né? Todas as nossas intencionalidades têm que girar em torno da criança, porque ela é a nossa razão de existir ali, no espaço da escola também. Sem dúvida. E para a gente entender com a importância, né, vital, crucial, essencial do brincar, a gente pode destacar essas dimensões, tem outras, mas vamos nos ater a estas. A primeira é a psicomotora, né? Todo professor sabe o quanto é importante a percepção da criança ocupando e atuando em determinado espaço. As noções de lateralidade, de espacialidade, que são primeiros aí componentes ou primeiras competências, a gente poderia dizer, para o universo de vida, né? A dimensão afetiva emocional, essa troca, né, de experiências, de sentimentos e de múltiplas emoções no ato de brincar, né? É prazer, mas também pode ser frustração, né? Começa ali o sentimento também de ambição, de inveja, quando você está diante de um brinquedo para se construir, um consegue, outro não. Como é que a gente trabalha isso com os pequenos, né? São sentimentos que serão também vivenciados aí, né, ao longo da sua trajetória.
A própria escolha, né, do mecanismo que você utiliza, se ele é mais cooperativo, se ele é mais competitivo. Sim. Porque isso também, né, a depender da sua intenção ali, do que você estrutura, o efeito vai ser diferente. Aí você pode, você lidar, a competição, ela pode, por exemplo, oferecer uma oportunidade do sentimento de superação. De respeitar o outro, de ter o dia do ganho, ter o dia da perda também. Isso tudo são organizações, né, ou são ações, melhor dizendo, para a construção desse sujeito, né? E a dimensão cognitiva, né? Muito especial. A troca entre os pares, né? O ganho ali de defesa de uma ideia, de novas informações, de estabelecimento de regra, de criar hipóteses, assim deu certo, é melhor. É muito, muito ganho dentro das inúmeras possibilidades, né? Do erro, do acerto, da tentativa, do não desistir, do seguir adiante. Isso constitui projeto de vida, né? São aprendizados que serão, claro que ampliados aí ao longo da vida. A dimensão artística, quantos artistas nós contemplamos em diferentes épocas, porque tiveram sua oportunidade de manifestar aptidões artísticas através do brincar, do primeiro traço, né, da primeira pintura, que não necessariamente é um objeto formal, né, mas que é construído, né, pela intervenção, pela mediação, mas também que se explora o deleite, o prazer, a manifestação de vários sentimentos e emoções ao reproduzir cenas, né, do autorretrato, da vida em família, do bairro onde mora. A gente viu isso com Portinari, né? Tantos outros aí que se edificaram, porque mereceram na escola a oportunidade do brincar na dimensão artística. E a dimensão... uma coisa interessante, né, também, Gui, da linguagem das artes também a serviço do desenvolvimento, né? Então, a técnica da pintura, a coisa das cores, a literatura, enfim, isso dentro de uma proposta lúdica, né? Como que essas linguagens, elas são... elas facilitam a fruição, né? Em torno do brincar e desses outros níveis de desenvolvimento, justamente por serem linguagens muito propícias para isso, né? Sim, e constitui como objeto de ensino, porque enquanto educadora, quantas leituras eu faço diante de um desenho, né? Quantos processos de intervenção para a proximidade do meu aluno eu posso realizar? Da minha criança. Isso, né? O que você quis dizer com esse desenho? Conta para mim, né? Por que aqui você usou esse azul, esse vermelho? Tá tão interessante. O que você quer contar para gente, né? Então, assim, é um objeto de conhecimento de grande importância. E a dimensão social, eu acredito que seja a soma de todas as anteriores, porque através do brincar eu levo a criança a atuar e compreender o mundo, a ler a si mesmo, ler o outro, né? A ler regras, a estabelecer relação com esse outro, né? A ter sentimentos de resiliência, o quanto somos carentes, né, no mundo social aí de resiliência, né, de respeito à coletividade, mas também de resgate à sua identidade, à sua individualidade. Então, o brincar é essencial, né? O brincar é constituinte, né, de um processo que nasce lá na educação infantil, mas que precisa aflorar por toda a vida, porque necessitamos da ludicidade, necessitamos desses momentos de descontração e de beleza do encontro com o outro, né? Com objetos que possam também aflorar outros conhecimentos e novas informações no nosso dia a dia. Isso é muito legal que você está falando, Gui, porque é isso, né? A gente está fazendo um recorte nesse período da vida, né? Do começo da vida, vamos dizer assim, mas esses elementos todos, essas dimensões, elas pertencem a todas as fases da vida, né? É a composição desse sujeito mesmo, né? Muito legal.
É o Portanto, caminhar da... a ludicidade é muito importante que a gente não a perca no meio do caminho, na Sim, nossa sim, adulteza, né? Eu acho que esse é o sim, recado que fica, né? sim, sim. É trabalhar ela radicalmente na infância, numa perspectiva de que isso perdure durante a vida, né? Sim, porque Claro que encontrando... vai se manifestar de outras Isso, formas, é, né? é, Adaptado aos novos contextos da vida, mas é. é como se fosse aquele bichinho que nunca nos deixa, né? É um pouco a ideia do poeta, assim, daquela criança que sempre fica ali atenta a qualquer momento para poder entrar em ação, mesmo diante da dureza da vida, né? Sei lá, É isso, pensando já é numa fase isso. adulta. É isso. É, a ludicidade bem arquitetada, solidificada, construída na infância, ela caminha com a gente, né? Maravilha. E de tempo em tempo, mesmo que não seja no dia a dia, mas você tem memórias da importância, né, do campo lúdico na vida. E o brincar como proposta educativa requer planejar, requer intencionalidade pedagógica, né? Requer estar aberto para brincar em roda, fazer roda, né? Ciranda, quem não foi marcado em sua vida por uma boa ciranda, né? Por uma boa dança, por um bom, independentemente do ritmo, da rima, da narrativa, mas se encontrar em roda, cirandar, né? Todos no mesmo plano, né? De mãos dadas, né? Construindo aí, edificando momentos de ludicidade, momentos de resgate de memória para a vida, né? Aí uma bela escolha aí nessa pintura, nessa cena aí de Rosângela Borges, já em 2010. Todos convidados a cirandar com seus pequenos. É isso. Vem para a roda, né? Esse é Vem o para a convite, roda. né, Gui? Venha para a roda, Itanhaém. Então, como ação pedagógica, né? A gente entende, sim, como eu disse, que as brincadeiras, as interações, né? Elas são eixos estruturantes do trabalho pedagógico, né? Ah, quando o professor planeja, né, a partir do conhecimento que ele tem, das crianças que ele tem, das crianças que ele educa, ele chega ao foco de interesse destas, né? E toda vez que esse olhar generoso do professor se volta para seus meninos, para suas meninas, para suas crianças, né? Ela também está evocando as suas singularidades. Isso é de suma importância, de suma urgência. Nossos meninos são diferentes, mesmo sendo iguais na idade. Então, contemplar a singularidade de uma criança é dar a ela o respeito devido, é entender os diferentes ritmos que ela tem, as diferentes linguagens, as diferentes formas de comunicação, de expressão, de atuação nesse mundo. E cabe a cada uma delas esse meu respeito, esse meu olhar, essa minha atenção, porque só assim eu vou trabalhar com elas a cultura e o senso de pertença, né? E para que isso ocorra, é claro que o meu planejamento, além de ser alicerçado em bons objetivos de ensino, precisa ter intencionalidade, né? Se eu escolho trabalhar com as crianças na caixa de areia que eu tenho na escola, eu posso convidar crianças de 2, de 3, de 4, de 5 anos para brincar na caixa de areia, mas que não seja só a caixa de areia. A caixa de areia e o meu propósito de estar ali com as crianças. O que eu desenvolvo na caixa de areia com meninos de 2 anos? Com os de 3, com os de 4, com os de 5? Tem que ter propósito, né? Isso parte da escolha de cada educador. Né? Como é que eu vou agrupar esses meninos? Que espaço eu vou ocupar? Que tempo? Qual tempo é destinado, né? Aquela brincadeira, ou aquele jogo, ou aquele tempo do cantar, do dançar, do ritmar, do trabalhar uma parlenda, do trabalhar rimas, causos, histórias contadas, que toda e qualquer criança é muito encantada com a audição de uma boa história, de uma história bem contada, de quem tem prazer em contar, né? Os materiais que eu utilizo, a quantidade, a disposição de espaço, é no corredor, é frente à escola, é debaixo da sombra de uma árvore que eu tenho ali na escola, é do pátio mesmo que seja pequeno, é do espaço da cantina, não importa.
mas que disposição eu vou organizar ali no espaço? E a própria sala de aula, que manejo eu tenho feito no espaço da sala de aula? Será que a criança só tem direito de olhar a nuca do seu colega? Ou será que eu tenho aquele desejo de organizar, né? Ora em duplas, em trios, em quartetos, em círculos, semicírculos, porque isso favorece também o olhar da criança. Ela percebe que ali vai acontecer uma novidade, né? E que ela se prepara para esse novo, né? O trabalho com as formulações das questões, né? Qual hipóteses eu vou trabalhar para o ato de brincar? O que eu quero que a criança descubra? Qual o grau de envolvimento que eu desejo nessas crianças, né? E eu, enquanto educadora, qual que é o meu ponto de observação? Porque isso vai me ajudar não só a conhecer melhor minhas crianças, mas também avaliá-las nesses processos de interação para que elas continuem aprendendo. Aprendendo comigo, enquanto professora, aprendendo com os colegas, aprendendo consigo própria e aprendendo com as leituras de mundo, que vão depender aí da minha mediação, da minha orientação e do meu desejo, né? De que elas se construam e se constituam sujeitos históricos competentes emocionalmente e socialmente. Fico pensando até, né, Gui, num desafio, claro, né, entendendo que as realidades das escolas e da Sim, própria relação com as famílias, elas são muito, muito variadas, né, e a gente às vezes encontra contextos muito sim, adversos, né, sim, em relação a alguns propósitos nossos de desenvolvimento e sim, tudo mais, sim, né? Mas seria sim, muito bacana, né, também se pensar estruturalmente em um processo de sensibilização das famílias, desses sim, adultos, né, para que essas experiências lúdicas elas não fiquem limitadas apenas à escola e sim, você elas comece sejam a mostrar reproduzidas. exatamente uma composição com esses outros atores, né, além da Uhum, escola. Agora, é claro, uhum, né, a gente sabe que isso, uma coisa não substitui a outra, porque o não, trabalho mediado do professor, ele tem uma qualidade, sim, pelo professor e a sim, professora serem especialistas, né, sim, é uma qualidade realmente diferente, e esse lugar cativo da escola, ele precisa ser garantido com todas esses cuidados que estão colocados, mas é isso, sim. acho que fica também esse desafio, esse convite de olhar um pouco É, que possibilidades existem, né, de diálogo com esses adultos que lidam com sim. essas crianças fora da escola, É. para que essa ideia do brincar também, de alguma maneira, seja presente para além da escola, né? Estabelecer, né, o convite às famílias, às comunidades, né, para que esse envolvimento, essa grandeza do ato de brincar também seja reproduzida além dos muros da escola. Chamar esses adultos para brincar, talvez, Sim, né, convidar para para a entrar na roda. roda, é isso, É, é isso. é isso. Então, para estabelecer essa adequação ou essa organização pedagógica, a gente precisa voltar um pouquinho nas DCNEs, nas RCNEs, que todas elas eram diretrizes, mas que preservavam o direito de brincar, até a chegada da BNCC, né, que de fato a gente precisa aplaudir, porque é o documento que, em caráter normativo, estabelece a educação infantil como um segmento da educação básica. Até então, não era normatizado como um segmento, né? Tinha-se a ideia de um anexo, né? Isso era muito frustrante para nós educadores, entendendo a importância do ato de educar na infância, né? E a BNCC, ela traz, desde as DCNEs lá, né, desde os direitos de aprendizagem, né, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar e conhecer-se da mesma forma como era trabalhada, só que agora com uma roupagem diferente, né? Lá era simplesmente uma citação, aqui agora é um objeto de ensino, é um direito de aprendizagem, né? Que perpassa por todos os campos de experiência que organizam, né? Enquanto a gente tem, a partir dos anos iniciais, objetos de ensino, a gente tem ali os campos de experiência na educação infantil, que volta esse olhar para as dinâmicas do ato de educar na infância, mas trazendo como ponto ou como eixo norteador o brincar, né? O brincar para exercer a convivência, brincar para também participar, explorar, expressar, conhecer,
e experienciar, que eu gosto muito desse verbo, na infância. E há essa citação aí da BNCC, 2017, né, 20 de dezembro de 2017, que diz que brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes tempos e espaços, com diferentes parceiros, né, crianças e adultos, olha o convite aí a todos nós, ampliando e diversificando o acesso a produções culturais. Olha a natureza, né, se organizando aí nesse envolvimento maior. A natureza, né, de contemplação aí do ato de brincar, mas referendado por uma normativa, né, em âmbito nacional. Os conhecimentos, a imaginação, a criatividade, as experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, né? Então, daí a importância da gente entender com maior profundidade a educação infantil, tá? Que perpassa por todos os direitos de aprendizagem, mas organizados a partir de campos de experiência que nos dão aí, através dos campos síntese, né? Mecanismos, estratégias, procedimentos, né? E muitas oportunidades de vivenciar, né? Brincadeiras com esses meninos e com essas menininhas. Pensando um pouco até no mote que a gente escolheu ali para criar um fio lógico, né, para chegar nesse momento que a gente está aqui agora da nossa conversa, Sim. é fazer valer o ator histórico que nós somos, né? Sim. De maneira melhor estruturada e até com um acobertamento das próprias políticas de Estado e das diretrizes internacionais e tal, muito mais intensos para que a gente possa, então, realizar isso. Né? Outrora a gente não tinha essas garantias todas e agora a gente tem algo muito mais diversificado e complexo e que nos ajuda muito nessa ação histórica. Então, assim, aquele ciclo, ele permanece, a roda continua andando, né? A gente está olhando com mais consciência para isso e com bases, né, com documentos, dando consequência àquelas primeiras institucionalizações, né, educacionais que aconteceram lá no Renascimento ainda, Isso. Né? Acho que é legal a gente ter essa consciência, né, histórica e não olhar para isso apenas como uma burocracia ou como uma diretriz, mas olhar como um movimento da própria humanidade que a gente está fazendo parte dele, né? Para dar consequência a isso. Isso, porque situa aqui o brincar, né? Com ampliação, como diversidade, como diversificação, perdão, né, ou múltiplas formas e possibilidades, né, do campo cognitivo, da imaginação, da criatividade, né, e traz também, o que é muito importante, não antes valorizado, né, as experiências emocionais da criança, né, que é constituinte aí da identidade, da sensibilidade, da subjetividade, né? A criança se conhecer para conhecer o outro, né? Isso é muito importante, né? Os aspectos sociais e relacionais. Muito legal. E a Itanhaém nos presenteia aí com parceria, né? Na adoção dessa maravilhosa obra de especialistas na educação infantil, que é o Buriti Mirim Creche, e eu os convido, né, a verificar aí toda a concepção metodológica da obra, lá no material do professor, porque lá traz não só esse estudo muito bem embasado da BNCC, mas traz para a gente menções importantes sobre cada campo de experiência, como que o brincar se faz presente, né? A gente trouxe aí para ilustrar a importância dessa obra e, ao mesmo tempo, né, abraçá-los nessa parceria, o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. A gente vê aí brincadeiras lá no ponto máximo, né? Brincadeiras, afetos, roda de conversa, né? Celebração, convivência, tudo ligado ao brincar. Olha, jogos. Cuidado pessoal. Isso, o coletivo, o trabalho, a conversa em grupo. Então, ali vocês têm muitas oportunidades para cada
Cada campo de experiência ali trabalhado, há ali bons indicativos, boas atividades e até projeto para desenvolver com essa criançada. Muito legal. E aí a gente, né, Thales e eu na nossa conversa, né, nós também organizamos uma roda, né, para entender que ritmo a gente adotaria para essa conversa, né, que Estamos foi nela, né? produzida. É quase aquela ciranda lá Sim, aquela ciranda, da produzida com Rosângela, muito se eu não me engano. carinho, e a gente espera que chegue assim com um calorzinho bom aí no coração de cada um de vocês, né? E cada uma, né? Vem para a roda no ritmo do brincar. Então, a gente quer dizer para vocês, colegas nossos aí de Itanhaém, que escolheram educar, assim como nós, Thales e eu, que brincar é pedagógico. Invista seu tempo, seu carinho. Aliás, continue, porque eu sei que vocês fazem muito bem. Mas continue investindo na intencionalidade pedagógica, reserve um tempo para escolher uma estratégia criativa. E tenham a certeza que não é a atividade em si que ensina, mas as interações, a troca de experiência, a partilha de significados. Tem que Daí a fazer grande... sentido. Exato, daí a grande importância da intencionalidade que você traz, Sim, né, tão fortemente, né, Gui? isso, é isso. Para cada escolha nossa tem que haver aí uma roupagem maior, né? Com que intenção, né? O que eu Sim. quero formar nos meus meninos com esta minha escolha, né? E ao brincar, as crianças expõem seus sentimentos. A gente viu por vários momentos aqui. As crianças aprendem. Então, é objeto de aprendizagem, sim, não é uma mera atividade o brincar. As crianças constroem. As crianças exploram, as crianças pensam, sentem, reinventam e se movimentam. Seja a sua escolha por rimas, professora, danças, objetos táteis, sensoriais, ritmos, né? Criança descalça pisando numa pedra, pisando na areia, né? Que sentimento é esse, né? Ritmos, né? Que as crianças se encantem, professora, com suas escolhas e que você também entenda, né, e persista nisso. Cada criança tem um ritmo. O respeito à individualidade e à singularidade é exercer também, né, a cidadania. É trabalhar aí com o máximo de respeito, entendendo até onde a criança vai. Mas se o seu ritmo tocar o coração delas, elas também vão entrar na roda. Então, professor, encontre o seu ritmo, caros professores, encontrem, né, os seus ritmos e brinquem com seus pequenos. Exerça com eles o direito de brincar. Agradeço, Thales, agradeço aos professores de Itanhaém, o meu abraço. E Thales agora vai apresentar para todos nós ótimas formas de apoio para que o brincar, de fato, se organize no seu planejamento com boas estratégias, com muita inventividade, com muita criatividade e, acima de tudo, buscando aí a ludicidade. Um beijo a todos. Ah, que maravilha, que maravilha. Vontade de te abraçar, Gui. Eita, nós, Então, essa sinta-se abraçado. distância. Sinta-se abraçado. Olha só, gente, a gente está no finalzinho mesmo aqui do nosso diálogo, da nossa conversa, e a gente pensou, assim, claro, tem uma infinidade de materiais, de suportes, inclusive presentes na própria obra adotada, né, lá no Buriti Mirim Creche e tal, mas, enfim, a gente pensou em plataformas diferentes, né, diversificar um pouquinho aqui os acessos, as possibilidades de pesquisa, e a gente lembrou de algumas coisas que são icônicas, assim, para falar do brincar, para falar da infância, mas claro que são só o start, né? É só um pontapé inicial para vocês poderem acessar várias outras coisas, inclusive, principalmente para vocês agregarem a coisas que vocês já têm de informação e de acervo,
de registros e tudo mais. Então, O Começo da Vida é um documentário maravilhoso, tem 1 e o 2 na Netflix, está disponível na Netflix. É um documentário que eu acho ele muito inspirador, né? Guilhermina idem. Acho que traz uma reflexão muito bacana, e eu acho que permite, inclusive, até um momento ali de entretenimento familiar e, né, de possibilidades de, na própria sociabilidade de vocês como professoras, professores, educadoras, educadores que são, vocês poderem também compartilhar olhares e sentimentos com outras pessoas, e isso se reverberar no próprio trabalho de vocês, né? Fazer esse vai e vem aí da vida e do trabalho, e fazer com que o trabalho seja também a própria vida, porque eu acho que a grande questão nossa como, né, agentes educacionais é que isso aconteça, né? É fazer isso valer de alguma forma, né? Então, acho que é isso. O Começo da Vida é um documentário muito legal para vocês pensarem. A gente gosta muito do programa Território do Brincar. Lá vocês vão ter também muitas propostas de atividade, de brincadeiras. Então, tem o link aí para vocês poderem acessar. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal talvez, dentro do terceiro setor, uma das maiores excelências que existem para falar de infância, desenvolve muitas pesquisas em torno da infância e também em torno do brincar. Então, a gente coloca aí um link que ele fala, né, um artigo, um espaço, né, dentro do site da Fundação, que traz a importância do brincar na primeira infância, na parte de notícias lá do site. Então, vale muito a pena vocês explorarem também esse conteúdo. Temos o livro da nossa queridíssima autora Adriana Friedman, que é um livro da nossa editora Moderna, né, para a gente trazer um pouquinho aí também algumas possibilidades de solução mais domésticas, né, Guilhermina, mais caseiras. É riquíssima essa obra. Essa obra é riquíssima, é muito boa. Observação, adequação e inclusão. Vai trazer elementos aí, eu acho que, né, um apanhado com camadas mais profundas daquilo que a gente está trazendo aqui, né? E vale muito a pena como um ótimo subsídio aí de conceituação mesmo do trabalho de vocês em torno do brincar, né? E o nosso querido velho, famigerado, mas sempre presente e atual YouTube, porque também é uma ferramenta ali muito fácil, né? Muito acessível e tal. A gente pensou nesses 2 curta-metragens que a gente gosta muito, acho que boa parte de vocês já deve conhecer, mas vale a pena, acho que também como materiais, até pelo tempinho bem curtinho que eles têm, né? Sim. De duração, como materiais disparadores de grandes discussões que vocês podem fazer aí mesmo nos HTPCs de vocês, nos horários pedagógicos, nas trocas que vocês possam fazer entre pares, né? O Caminhando com o Tintim, que é um curta-metragem muito interessante, ali, de uma relação de uma mãe com o seu filhinho ali, quase que aprendendo a andar ali, né? Nos primeiros meses ali de investida, de caminhar, e retrata uma coisa muito legal, uma travessiazinha muito simples ali, de um ponto a outro do próprio bairro que eles moram, e esse caminhar, esse caminho que vai elucidando uma série de coisas, de experiências, de elementos lúdicos muito bacanas, vale a pena vocês conferirem. E o Vida Maria, é só vocês pesquisarem, tá, gente? Caminhando com Tintim, Vida Maria, é só colocar no campo de pesquisa que vai aparecer já lá para vocês os vídeos. Vida Maria é uma animação, né? Que também é um curta-metragem que fala de uma trajetória de vida dessa personagem principal desse filme, que é a Maria, e que, enfim, não vou dar spoiler, obviamente, mas que também traz elementos aí muito importantes, e trazem elementos, inclusive, de uma realidade que ainda existe, né, e que traz até aspectos regionais nossos, né, do nosso país e tal, aí muito fortes, e que, ao mesmo tempo, ao a gente olhar para essa realidade, ela pode nos pegar na curva e fazer a gente se remeter a uma realidade lá da antiguidade, né, e da Idade Média, para a gente perceber esses ciclos históricos e os desafios que são postos de transformação
para a gente, que realmente é isso, a história não é linear, então por mais que a gente tenha avanços, a gente tem muitos desafios, e o convite para entrar na roda é também para que a gente transforme aquilo que ainda não é adequado, que está muito longe de ser o ideal, né, do que a gente quer de qualidade de vida, principalmente para essas crianças que nós somos responsáveis. É isso, né, Gui? É isso, querido, é isso. Então, dentre os desafios e possibilidades, vamos abrir a roda. Isso! E para brincar com a gente, Gui, Sim. Guilhermina Jardim, gmoreira@moderna.com.br, fiquem à vontade, quiserem tirar dúvidas, mandar e-mail para a gente, a mesma coisa eu, Thales Alves, tsantos@moderna.com.br, nossos contatos e obrigado, meu povo! Muito obrigada! Obrigado, Josana! É sempre uma honra merecer a escuta de vocês aí de Itanhaém. Um abraço apertado. Maravilha. Deixa eu voltar, então, só para a gente dar um tchau. Deixa eu voltar à nossa tela e desfazer o compartilhamento. Aqui, pronto. Voltamos, né? Voltamos. Eita, coisa boa. Maravilha. Guilhermina, muito obrigado, mulher, pela sua presença. Foi um prazer imenso. Um prazer imenso poder contar com você, com essa parceria. Primeira parceria nossa de muitas que a gente vai fazer, tenho certeza disso. Muitas. Foi um prazer, um privilégio, meu querido. Privilégio. E um abraço para Itanhaém. Espero estar aí, Itanhaém. Apertado. Muito em breve para poder dar um abraço em vocês e a gente poder dialogar mais a respeito disso. Dar um abraço e fazer uma roda. E fazer uma roda ou várias rodas. Pequenas rodas que se transformam em uma roda... Uma grande roda. Gigantesca, inclusive de nível nacional, né, Gui? É isso mesmo. Maravilha. Isso mesmo. Abraço. Maravilha. Abraço, gente. Abraço, Itaém. Obrigado. Boa semana para vocês. Semana Municipal do Brincar. Parabéns pela iniciativa. Isso. E vamos juntos. É isso. Até mais. Abraço. Ah, sim. Lembrando, uma coisa importante. Tanto esse vídeo já está aí na mão de vocês, né? A gente está disponibilizando o vídeo na íntegra, essa nossa conversa, esse nosso diálogo, essa nossa roda. E também o PowerPoint vai junto também com um material de apoio para vocês terem ali a consulta, principalmente por conta dos links lá no penúltimo slide, que traz ali materiais e tal, né, sites e tudo mais. Tá bom? Um abraço, gente. Abraço, Gui. Beijo. Valeu, Itanhaém. Até mais. Até mais.